Hebreus capítulo 12, do versículo 18 ao diante diz: ainda não chegaste a um monte palpável e em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao clangor da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouvem rogaram que não se lhes pronunciasse mais, porquanto não podiam suportar o que lhes era ordenado. Até mesmo um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. Aquelas cenas foram tão terríveis que até Moisés exclamou: estão aterrorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a jubilosa reunião dos milhares de anjos, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, a Deus, o juiz de toda a humanidade, aos espíritos dos justos, agora perfeitos, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeiteis aquele que fala, pois, se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, que desprezarmos aquele que nos admoesta dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei, não somente a terra, mas de igual modo todo o céu. Ora, esta frase ainda uma vez indica a remoção de coisas que podem ser abaladas, isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Pai Santo, meu amigo Espírito Santo, boa noite. Quero te agradecer, Senhor, por esta noite, por essa reunião dos santos, que estamos todos aqui reunidos em teu nome, Senhor. O santo livro foi aberto diante dessa assembleia e queremos ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco mais uma vez nesse lugar. Nos conceda a graça necessária, Senhor, e sabedoria para falar o coração da tua noiva, Jesus, que está aqui reunido. E nós pedimos isso a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós vamos essa noite, como nós estamos em duas mensagens, eu já vou entrar na primeira mensagem, depois o pastor Vavá vai estar fazendo o encerramento. E nós ainda temos a Santa Ceia, para celebrar junto com os irmãos. Mas o tema da mensagem que eu quero falar com você é esse aqui, Igreja, poder inabalável. Igreja, poder inabalável. Ontem o pastor José Carlos falou sobre autoridade, e eu saí daqui pensando nessa palavra autoridade, restauração de autoridade, atuar, exercendo autoridade. E hoje coube a mim falar sobre a igreja, o poder inabalável. É claro e evidente que uma igreja que conhece a autoridade que tem e que sabe usufruir da autoridade que ela tem, ela se torna uma igreja inabalável, porque ela sabe como agir, ela sabe como atuar, e ela sabe muito bem se submeter ao governo do Espírito. E esse é o tema que envolve toda essa conferência, Atos Conference, o governo do Espírito. E nós, com muito temor do Senhor, nós queremos justamente trazer ao conhecimento de todos os irmãos sobre esse governo do Espírito. Quando a gente se submete a esse governo, quando esse governo é atuante. Hoje à tarde nós saímos pelas ruas, fomos aqui nas comunidades aqui perto. Isso nada mais é do que a igreja usando a autoridade que tem sobre o governo do Espírito para entrar em lugares tenebrosos, para entrar onde as trevas têm imperado,
onde as trevas têm dominado, e a gente chega com a autoridade, irmão, não sei você, mas eu não tenho medo. Eu não sei você, mas eu vou na ousadia. Por quê? Porque nós não recebemos o espírito de temor, mas nós recebemos o espírito de ousadia e poder. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e fala: há um espírito de poder sobre você, meu irmão. Há um espírito de poder sobre nós. Por isso nós somos uma igreja inabalável. Você percebe que gerações se passaram, líderes usados por Satanás se levantaram para tentar destruir a igreja, para tentar destruir as escrituras sagradas, mas todas as vezes que se levantou um ditador, Deus também levantou um avivalista. Se levanta alguém para parar, e Deus levanta alguém para dar continuidade. Aleluia! E esse texto que nós lemos aos Hebreus, o livro de Hebreus, ele é um livro que até hoje não se sabe. Os mais estudiosos da Bíblia Sagrada, pesquisadores, eles tentam descobrir quem foi o autor dos Hebreus, mas eles não conseguem descobrir. Há muitos historiadores que denotam esse livro a apóstolo Paulo por causa da linguagem, mas existem outros que vão falar de outros que podem ser Atlas e Priscila, e por aí vai. Até Apolo foi citado, justamente por causa do período em que o livro foi escrito. Mas não se sabe exatamente qual foi o autor desse livro. Mas uma coisa assim, para quem estuda as cartas de Paulo, dá uma conotação de que foi Paulo que escreveu. Deixa entre linhas assim, pelas palavras que são mencionadas. Mas eu estava lendo um estudo sobre a carta dos Hebreus, o livro dos Hebreus, e os biblistas chegaram à conclusão que a melhor coisa é deixar em oculto, porque se Deus não quis revelar o autor, é porque a mensagem foi anunciada. E esse texto que nós lemos, é muito nítido e muito claro a profundidade dele, porque o autor está dizendo que o reino ao qual nós estamos, o reino ao qual nós pertencemos, ele é um reino inabalável, ele é um reino que jamais vai sofrer qualquer dano. E quando você estuda Isaías capítulo 6, quando ele tem a visão do trono de Deus, quando você estuda tudo aqui que envolve aquele trono, você vai perceber que ele fala que o trono era alto, que o trono ele tinha um esplendor, porque Isaías está expressando o poder que existe sobre esse trono, e quem é que está sentado sobre este trono. E esse texto do capítulo 12, ele está mencionando justamente Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19 é onde Deus vai se encontrar com o povo de Israel a primeira vez. Deus fala para Moisés: Moisés, pede o povo para se limpar as suas vestes, se separar, e daqui a 2 dias eu vou descer no monte, e quando eu descer no monte, você vai pedir o povo para sair das tendas para se encontrar comigo. Gente, esse texto é muito poderoso, porque quando a trombeta toca, o texto vai dizer: e ao soar da trombeta, ao toque longo. Quando a trombeta toca, Deus desce no monte. O texto vai dizer que Deus desce como uma chama de fogo. Por isso que o texto está dizendo: Deus é como um fogo consumidor. Ele desce como uma chama de fogo. O monte parece que vai derreter. Tem raios, tem trovões. E Deus fala para Moisés: eu vou falar contigo, e o povo vai ouvir eu falando contigo, mas não deixa ninguém tocar no monte, porque aquele que tocar será morto. Deus então desce daquele monte. Moisés chama os hebreus para saírem das suas tendas. O texto vai dizer que os irmãos vão trêmulos, porque pensa comigo, quando a gente vê aquela densa neblina descendo sobre, quando você desce a serra, você não fica meio assustado quando fica muito fechado? Os motoristas ligam o alerta, vai devagarzinho. Agora você pensa, fogo no meio disso, raios, trovões, e daqui a pouco aquela voz dizendo: Moisés. O texto vai dizer que o povo fica trêmulo da glória de Deus naquele monte. Mas o que Deus estava revelando para eles?
justamente o seu poder de governo, justamente quem Ele é, e o Deus que agora Israel está pertencendo, porque até aquele momento o povo não conhecia Deus, até aquele momento o povo estava vendo sinais, o povo estava vendo teofanias, manifestações, mas até aquele momento o povo não tinha um contato mais íntimo com Deus. E pela primeira vez Deus fala para Moisés: agora eu vou me manifestar de uma forma que eles vão ter um primeiro contato comigo. Olha para alguém que está do teu lado e fala: Deus quer ter intimidade contigo, meu irmão. Por que tudo isso, irmãos? Porque Deus, Ele está criando um caminho agora para revelar o que Ele espera do futuro. Deus, Ele é atemporal, Ele não anda na linha do tempo como nós. Deus está lá no futuro, irmãos, mas está lá no nosso passado para remover maldições, e está no nosso presente, cuidando do nosso coração, moldando o nosso caráter. Deus, Ele quer revelar algo mais profundo à frente, mas Ele precisa traçar um caminho, irmãos. Eu sempre falo aqui na igreja, você tem noção o quanto Jesus teve que descer da sua sabedoria para falar para pescadores? Você tem noção o quanto Jesus teve que descer da sua sabedoria para falar para homens simples? Por isso que Ele falava por meio de parábolas, porque ficaria mais fácil o entendimento de pessoas ignorantes, seria mais fácil compreender o que Ele estava dizendo. Então Deus traça um caminho para revelar esse reino inabalável. E pasme você, quando eu comecei a montar essa mensagem, eu fiquei compartilhando algumas coisas com a minha esposa, e como Deus é perfeito, cara. Gente, Deus nunca perdeu o controle de nada. Deus nunca perdeu o controle. Eu falei com a minha esposa, até a obra da criação. Alguém fala, mas e Lúcifer? E a queda do homem? Ele não sabia de nada, irmão, ele sabia de tudo. Por que ele fez? É problema dele. Porque existem coisas de Deus que não vai ser revelada a nós, e cabe nós, como meros pecadores, apenas confiar e acreditar nele. Aleluia. Então Deus traça um caminho, e esse caminho, o primeiro ponto para Deus estabelecer uma igreja inabalável, eu coloquei: Deus, Ele estabeleceu um planejamento estratégico. Porque todas as vezes que você precisa construir algo, ou você estabelece propósitos a serem alcançados na sua vida, o que você precisa fazer? Um planejamento estratégico. E aquilo que Deus queria revelar era tão grande, era tão poderoso, que Ele foi tomando cuidado nos mínimos detalhes. Eu vou falar um detalhe para você, que quando eu vi, eu falei: cara, é só Deus para poder fazer isso. A primeira coisa que eu vejo nesse planejamento estratégico está lá em Gênesis capítulo 3. O homem peca, Deus vai trazer a sentença: Adão, Eva, serpente. Mas para a mulher, Ele libera algo que a gente já fica ali entendendo o início do planejamento estratégico. Ele disse: você, mulher, vai ter dor de parto, vão se multiplicar as suas dores de parto. Glória a Deus, mulheres que já teve filho, parto normal, aleluia. Mas ao mesmo tempo Deus diz: porém inimizade entre tu e a mulher, serpente, e do ventre da mulher sairá aquele que vai esmagar a sua cabeça. Deus começa no seu planejamento dizer: o trono que eu estou estabelecendo, quem vai sentar vai esmagar a cabeça da serpente. Deus começa a revelar o seu planejamento estratégico, e Deus fala para a mulher: e da tua descendência vai sair aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí você pensa comigo, eu sei que você já ouviu isso, porque aqui tem pastores doutorados na palavra do Senhor. Você já ouviu alguém falar sobre isso?
todas as vezes que nascia um filho homem, Satanás pensava, é esse. Por isso que ele estava sempre criando uma estratégia para matar os primogênitos, para matar os bebês machos. Por quê? Porque ele sabia que a qualquer momento ia nascer alguém que iria esmagar a sua cabeça. Alguém está entendendo isso? O planejamento estratégico de Deus começa através da mulher. Deus falando que do ventre dela sairia aquele que ia esmagar a cabeça da serpente. Aí Deus fala, da sua descendência. Aí quando você vai olhar a descendência, é fabuloso. Porque você sabe que Adão e Eva tiveram quantos filhos? Quantos? Quantos, irmãos? 1, 2, 3. 3? Ih, gente. Escola Bíblica Dominical. 3 filhos. O primeiro, Caim. Segundo, terceiro, Sete. O que acontece com Caim? Ele mata quem? Abel. Você pensa se Deus deixasse só Caim na terra, como filho de Adão, Jesus ia vir de uma descendência de Caim? Aí Deus pensa, não tem como, preciso de mais alguém para que a descendência possa vir perfeita. Engravida de novo, Eva. Quem vem? 7. Aí quando você vai pegando da descendência, do descendente de 7, pega isso aqui, até Noé, você vai ver a árvore genealógica. Você pega o significado, eu fiquei doido com isso, gente. Você pega o significado dos nomes. Cada nome, biblicamente, tem um significado, não é nada por acaso. É Deus nos detalhes, sabendo o que Ele vai revelar no futuro. Aí Deus começa a pegar os nomes, vai nascendo um por um, e os nomes não são dados de forma aleatória. Eu acho que eu vou botar João, porque é bonitinho. Não, vou botar Lucas. Não. Deus provocava nos seus profetas, nos seus filhos, que eles colocassem o nome que Ele queria. Para quê? Para que o reino inabalável fosse revelado lá na frente. E aí, você vai pegando, Adão significa homem, 7, nomeado, Enos, homem mortal, Cainã, possuidor, Malatiel, descendente, Matusalém, aquele que maneja a lança, Enoque, dedicado. E aí, você vai juntando tudo. Preste atenção na frase que vai surgir quando você junta todos esses nomes. Ao homem designado para ser mortal, será possuidor do Deus bendito, descendente do dedicado, por aquele cuja morte dará o homem nativo repouso. O pecado da morte entrou, e a morte entrou, mas Deus prontamente já enviou a restauração do homem. Nos nomes Deus começou a revelar, eu tenho um plano. O diabo estava celebrando, irmão, ganhamos, derrubamos o homem, acabou o plano do Criador. Aí Deus tinha um trunfo. Só que Deus não revelou para o diabo o trunfo, ele foi às escondidas. Porque nem tudo Deus vai revelar para a gente, irmão. Porque se Deus revelasse para José o caminho que ele ia fazer para chegar onde ele chegou, ele não ia. Se Deus revelasse para Daniel o que ele ia se tornar, mas o caminho que ele ia fazer, ele não ia aceitar. Por isso Deus não revela tudo para a gente. Deus faz a promessa, mas não revela o caminho, para a gente não se desviar do propósito lá na frente. Então o que a gente tem que fazer, pastor? Ir seguindo o passo a passo do Criador. Você não pode sair do passo a passo, porque se você sair do passo a passo, você se desvia do propósito. Então olha para alguém do teu lado e fala: Deus não vai te revelar o caminho, mas Ele vai te revelar a promessa.
Então você precisa acreditar que Ele está no controle da tua jornada. Aleluia! Aleluia! Então a primeira coisa que eu vejo é o planejamento de Deus nos detalhes. A segunda coisa que eu vejo, quem certificou o planejamento? Deus faz um planejamento, mas alguém precisava dar o carimbo de que o planejamento estava aprovado. Como que Deus faz isso? Para ser alguém que desse o carimbo, precisava ser alguém que tivesse exemplos de vida. Para que o carimbo fosse certificado, tinha que ser alguém que tivesse a capacidade de transmitir a visão de Deus, do seu reino inabalável e a missão do seu reino. Para que tivesse a certificação, teria que ser alguém capaz de vencer o pecado. Por quê? Porque aonde entrou o pecado, entrou morte. Aonde tem pecado, tem morte. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: meu irmão, não peca não, porque quando você peca, fala para ele, quando você peca, a morte vem junto. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8 vai dizer: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E um texto que eu amo demais, Romanos 6, do 12 ao 18, escute isso: portanto não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabemos que quando vocês se oferecem e alguém para ele obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça de Deus. O plano estratégico de Deus agora vai ser executado por alguém que fosse capaz de vencer a morte e o pecado. Entrou pecado, a morte tem direito. Aí Jesus vem, né? Quando Jesus vem o diabo, mais um para a gente derrubar, rapaziada. Mais um fraco. Mateus 4, vai, tenta ele aí. Pão, ele vence. Pináculo do templo. Sabe qual foi a proposta do diabo? Vou te fazer um líder religioso influente. Pináculo do templo está falando do grau mais alto da religião. Jesus venceu. Monte mais alto, vou te fazer famoso. Ó, chupeta. Twitter, Instagram vai ser YouTube. Nada perto do que eu vou fazer de você. Jesus venceu. Jesus está vencendo tudo. Tá o diabo, cara, a gente não vai conseguir derrubar esse cara não. Porque Jesus era 100% Deus e 100%. Então o diabo achava que estava lidando com um homem comum. Por quê? Porque todos os homens comuns, o que é que ele fez?
derrotou. Você fala todos os homens da Bíblia aí, e eu acho isso fantástico nas Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras deixam escrita a falha de todos eles. Está tudo escrito, irmão. Para que eu e você, ao olhar para eles, não olhe para eles e diga, não, eles são super-heróis, eles são impecáveis. Não, todos pecaram. Então o diabo estava acostumado a dominar sobre todos aqueles que pecavam. Todos eles morreram, exceto 2, né? 3. Um foi quem? Enoque. Segundo, Moisés. Terceiro, Elias. Só homem normal. O diabo tentou pegar eles, não conseguia pegar por causa do nível de santidade que esses caras viviam de entrega. E os outros ele varreu todo mundo. Não, vamos pegar mais esse aí. Tenta tocar, não consegue. Jesus está vencendo. Cara, a gente ofereceu para ele comida porque ele está cheio de fome e ele não cedeu. A gente ofereceu para ele ser o maior líder. Eu acho que essa proposta foi para Caifás, e Caifás aceitou. E ele não aceitou ser o Papa, o apóstolo da nossa, claro, influenciado por ele. A gente ofereceu fama, riqueza, ele não aceitou nada. E a perseguição continua em cima de Jesus. Não consegue? Não continua? Eles tentam pegar Jesus o tempo todo. Legal. Jesus precisava morrer, né, queridos? Amém? Ele precisava morrer, ele precisava se entregar à morte. Aí Jesus vai para a cruz. Jesus vai lá dar aquele brado que você já sabe. Expira. Ao diabo. Conseguimos. Sabia que ele não era tão diferente dos outros. Está morto, matamos ele. Está acabado. Eu fico imaginando, minha mente pregador itinerante. Pastor Zé Carlos sabe que eu já fui itinerante. Segura essa aí, irmão. Eu fico imaginando a minha itinerância, o inferno em festa. Matamos mais um profeta. Cachaça, cocaína, maconha, tudo liberado. Hoje tem festa do inferno. E tá lá aquela festa do diabo. De repente, apaga o canhão de luz para mim. Apaga tudo, varão. Tá ligado? Apaga tudo, varão. Tá ligado? O inferno está em festa. Tá aquela celebração lá. Matamos mais um profeta. Expulsou a gente, um monte de gente. A gente venceu ele. Tá acabado. Vamos pro próximo. Primeiro dia, a festa tá bombando. Era rave. Varou a noite. Foi pro sábado. Nada aconteceu. Vencemos mais uma. Domingo vai amanhecer no dia. Uma luz do inferno brota. Volta, muito ruim. Vou começar de novo por causa de vocês, seus lerdos. Sexta-feira começou a rave do inferno. Cachaça, droga, celebração no inferno. Matamos o profeta. Virou sábado. Tá morto, vencemos. Vamos planejar quem vai ser o próximo que vai morrer. Tem um tal de Pedro aí pra gente pegar. Tem um tal de Tiago, tem um tal de João. Entra o domingo. Quando entra no domingo, uma luz raia no inferno. Jesus entra no inferno com a sua autoridade, porque Ele é a maior autoridade. E Ele diz: me dá a chave, Satanás, do inferno. Cadê teu agrilhão, ó morte? A morte foi tragada pela vitória. Cadê, ó morte? Cadê o teu grito? Cadê o teu grito? Alguém que não tinha pecado subiu na cruz e venceu, 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 venceu. Orabarachuri querebadaragaio. Oh, aleluia! Ele pega a chave da morte do inferno. Sabe para onde ele vai?
vai se revelar aos discípulos agora. Ele se mostra para o discípulo e fala para eles assim: agora todo o poder é me dado, no céu e na terra e embaixo da terra, porque a chave está na mão dele agora. Ai meu Deus, alguém está entendendo essa loucura aqui? Jesus fica 40 dias com os discípulos. Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus vai se acendendo aos céus, está o discípulo. Enquanto eles estão olhando para o céu, já tem 2 anjos aqui. Por que vocês estão olhando para o céu? Estão olhando para Jesus. É um anjo? O mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, Ele há de descer. Faça o que Ele vos ordenou. Vai para. Fiquem lá até que a promessa dele se cumpra. Porque quando ela se cumprir, vocês serão revestidos de poder. Jesus está subindo. Está indo para onde? Para o céu. Quando ele está chegando no céu, vai ler o que está escrito: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o rei. O texto vai dizer que aí é minha mente de pregador itinerante, não tem como fugir disso. O anjo tem um anjo do lado de fora, irmão, e tem um anjo do lado de dentro. O anjo de fora está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. O que ele está vindo? Está vendo? Um rei tomado em... Aí ele está dizendo: levanta aí as portas aí, porque está chegando um rei aqui. Tem um anjo do lado dizendo: ué, mas quem é esse rei da glória? Já tem um rei no trono. Quem é esse rei da glória? Teve um anjo que teve a revelação lá e diz: é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o rei da glória, e ele compraste para o nosso Deus homens de toda a tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes. Alguém pode adorar o Rei da Glória aí? O reino é inabalável, porque o Rei venceu. O Rei venceu. Ei. João vai ter a visão agora. João é arrebatado. Você lembra desse texto? Lembra? Só tem crente inteligente aqui, então não vou falar tudo. João é arrebatado. Pum! Uma janela se abre. Há uma porta aberta. Suba aqui, suba agora. João, pum, subiu. Quando João sobe, o que ele vê? Um trono. Quando ele vê o trono, o que ele vê? Alguém sentado no trono. Era Deus? Não. Quem é? Um cordeiro. Como que havia sido morto. Só que de repente, mente de itinerante, um negócio acontece. O cordeiro toma outra forma. João olha e fala: epa, não é mais o cordeiro que eu estou vendo. Está diferente o negócio. Os seus olhos são como chama de fogo. E seus pés parecem um latão reluzente que saiu da fornalha. Seus cabelos são brancos como a neve. Na sua boca sai uma espada afiada. E do seu lado direito, a sua costa, está escrito que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o Rei
pode adorar o Rei da Glória? Adora o Rei da Glória, adora o Rei. Ei! Ele é o Rei da Glória. Erebarachuri badaragai. Erebadarabacandará. Alguém está sentindo a presença do Rei da Glória aqui? Alguém está sentindo? Então, pelo amor de Deus, solta a tua adoração para Ele. Ele é o Rei da Glória. O trono não está vazio. Ele já sentou no trono. Ei! Erebarachuri badaragaio. Carabadaracandarai. Pastor, parou por aí? Claro que não. Porque a missão dele qual era? Revelar o reino inabalável. Ele teve êxito nos seus ensinamentos, sim ou não? Sim. Os 11 ficaram afiados. Foram para Jerusalém. Lá ficavam fazendo o que, pastor? Brincando de ciranda cirandinha? Não. Ficaram fazendo o quê? Fazendo fofoca? Não. Arrumando confusão na igreja? Não. Arrumando intriga? Não. Porque isso é resultado de gente que não ora. O que eles começaram a fazer? Orar. Primeiro dia, oração. Segundo dia, oração. Terceiro dia, oração. 40 dias, oração. 41 dias, oração. 42 dias, oração, comunhão, partir do pão, culto, celebração, cantavam. Tudo que pudesse exaltar a Deus, eles faziam. Mente itinerante. 42 dias, lá estão eles fazendo tudo que Jesus mandou. 44 dias, lá estão eles fazendo tudo que Jesus mandou. 45 dias, lá estão eles fazendo tudo que Jesus mandou. 47 dias, lá estão eles fazendo tudo que Jesus mandou. E agora? 40 aí? Eles fazendo o quê? 40 é? Eles fazendo o quê? Quinquagésimo dia. Eles estavam fazendo o quê? Ué, não era para mudar a estratégia? Vamos fazer algo diferente porque não está rolando, está demorando muito. Não. Por quê, querido? Presta atenção. Deus fala uma vez só. Tem uma promessa na sua vida. Qual é a promessa? Essa daqui. Você pode ter certeza que Deus não vai ficar vindo toda semana te lembrar. Ele falou, guarda no coração e vai em direção. Vai em direção, vai em direção, vai em direção. Porque quando chegar o tempo, ela vai se cumprir. Só que a gente está vivendo uma época, uma geração, que Deus faz uma promessa e Ele quer fazer a promessa se cumprir. Aí ele está lá no pastor Zé Carlos. Aí, pastor Zé Carlos, Deus me chamou para ser arcebispo. O senhor não vai me ungir, não? Zé Carlos, irmão, vamos orar, vai chegar o tempo de Deus. Aí aparece outro pastor e fala, rapaz, vem pra cá, que você vai ser consagrado rapidão. É arcebispo, vou te botar papa. Ó, a unção mais forte. A gente está vivendo uma geração que quer provocar a promessa. Não, querido. Se você se você quer provocar a promessa, ela não é uma promessa, ela é uma antecipação. E uma antecipação, tudo que vem de forma prematura morre. Ué, pastor, promessa morre. Desculpa, o pastor falou que não morre. Na minha concepção morre. Porque tem gente que está antecipando promessa. Quando você antecipa a promessa, ela se torna algo prematuro. E aquilo que é prematuro morre. Aí eu acredito que Deus pode até fazer cumprir a promessa, mas vai te quebrar todo, para que a promessa se cumpra. 50º dia, fazendo as mesmas coisas que Jesus mandou. Por quê? Porque agora Jesus está sentado no trono. Se Ele está sentado no trono, o reino agora é inabalável. Por que é inabalável? Porque Ele venceu o pecado e a morte. O reino dele é inabalável agora. Só que é o seguinte,
Eles precisavam dar continuidade a esse reino inabalável. E para que eles dessem continuidade a esse reino inabalável, eles iam precisar agora de alguém que desse continuidade. Quem dará continuidade agora a esse reino? Jesus sobe. E aí, Espírito Santo? Cumpri minha parte. Preparado? Aonde eles estão? Lá em Jerusalém. O que é que eles estão fazendo? Estão orando, tendo comunhão, partindo pão, cantando louvores ao meu nome. Dá uma olhadinha aí. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ai, Espírito Santo, tá ficando bom, tô gostando. Daqui a pouco alguém canta outra música. Em espírito, em verdade, tá Pedro, te adoramos, tá Tiago, te adoramos, tá João, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Aí Pedro tá, tô sentindo um negócio diferente aqui. O que tá acontecendo? Não sei. João tá sentindo o que eu tô sentindo? Eu não sei, mas tá queimando o negócio aqui também, Pedro. Tá sentindo, Thiago? Eu tô, a minha língua tá ficando dormindo. Eu não sei o que tá acontecendo com a minha língua. Olhava pro outro, tá sentindo, eu tô, meu pé tá quente, minha mão tá quente, eu tô sentindo uma dormência, um fogo tá queimando minha cabeça. De repente, os céus se abriram, houve um som como um alarido, um vento impetuoso encheu aquele lugar, e todos foram cheios da glória. Quem sabe não é nessa noite? Quem sabe não é nessa noite que Ele vai fazer de novo? Os céus vai partir ao meio e uma glória vai descer nesse lugar. Orebarachuri andarai, vai, pelo amor de Deus, meu irmão. Você está sentindo Ele aí? Então abre essa boca que Ele te deu. Solta uma rajada aí. Erebarachuri calabandarabaragassúria. Orabaracanturabaragasúria. Erebarachúria. Eu imagino, irmão, é minha mente, não tem jeito. Eu fico imaginando Pedro. Urabacanturabaraga. O que está acontecendo? Alguém olha para Pedro e fala: que língua é essa aí, Pedro, que você está falando? Eu não sei, mas o negócio é pão. Urabacanturabarai, erebadacaturabarai. Daqui a pouco Tiago está me pegando também. Alabadacatarabara. Aí Joeta está me pegando também. E aí começa todo mundo a falar em língua. Quem está vendo de longe está de... O que está acontecendo com esse cara? Esses caras estão tudo embriagados. Estão tudo doidão. Aí Pedro já está tomado pelo Espírito.